Você já parou para pensar por que o seu quarto parece tão apertado quando você tenta falar com Deus? Existe um silêncio que não é paz, mas um grito abafado de quem sente que o céu se tornou um teto de bronze, impenetrável e frio. O sistema religioso te ensinou que, se a oração não traz resposta imediata, o erro é seu, a culpa é sua, ou a sua fé é pequena demais para ser notada. Eles transformaram o Criador em um contador de falhas, um juiz que só atende quem apresenta o crachá da perfeição ou o recibo do sacrifício financeiro. Mas escuta o que eu vou te dizer agora, antes que você desista de tudo por causa da exaustão. O desânimo que te consome hoje não é um pecado. É um sintoma de que você foi alimentado com comida estragada nos altares dos homens. Quando você abre a Bíblia e seus olhos pesam, não é preguiça espiritual. É a sua alma rejeitando as interpretações vazias que tentam te escravizar. Jesus não veio para fundar uma instituição que constrói muros. Ele veio para ser o caminho que atravessa qualquer barreira. O salmo que você tenta ler com os olhos marejados não é uma fórmula mágica. É um espelho da sua própria agonia que Deus já conhecia antes mesmo de você nascer. Eles te dizem para declarar vitória, mas o Messias te convida a apenas descansar. E essa diferença é o que separa a liberdade do cativeiro. Por que você ainda se sente na obrigação de fingir que está bem quando o seu coração está em pedaços? A verdade é que o sistema teme a sua tristeza, porque uma pessoa triste busca a Deus no secreto, e quem encontra Deus no secreto não precisa mais ser controlado por líderes que se acham deuses. Se você sente que a sua oração não sai do teto, talvez seja porque Deus não está lá em cima, mas aqui embaixo, sentindo o gosto amargo do seu choro. Essa dor que você carrega não é o fim da sua história. É apenas o cenário onde o verdadeiro consolo vai se manifestar, longe das luzes dos palcos e do barulho das palmas. E se eu te dissesse que o seu maior momento de fraqueza é, na verdade, a maior ameaça para os impérios que os homens construíram em nome da fé? O que você está sentindo agora é o peso da glória, tentando entrar onde a religiosidade deixou apenas entulho. Mas o que vem a seguir pode mudar tudo o que você entende sobre o que significa ser ouvido pelo Pai. Você já sentiu que o seu choro no silêncio é mais ouvido do que qualquer grito dentro de um templo? Pensa nisso por um instante. O que o sistema chama de derrota, o Messias chama de recomeço. Mas o que você vai descobrir no próximo trecho pode ser o golpe final nas correntes que ainda prendem a sua esperança. Para mantermos a intensidade e o ritmo de alta retenção, vamos mergulhar agora no conflito central. A diferença entre o fardo que os homens colocam sobre você e o descanso real que o Messias prometeu. Este é o momento de elevar a tensão e despertar a indignação contra a manipulação. Você já percebeu como o sistema religioso tem pavor do seu silêncio? Eles criam uma agenda lotada, correntes de oração intermináveis e eventos que nunca param, tudo para garantir que você nunca tenha um minuto sozinho com a sua própria alma. Sabe por quê? Porque no barulho, eles conseguem te controlar, mas no silêncio, você começa a ouvir coisas que eles não querem que você saiba. Eles te dizem que a sua fé é medida pela quantidade de horas que você passa dentro de um prédio, ou pelo entusiasmo com que você repete as frases de efeito do pregador. Mas a verdade que queima é outra. Jesus nunca pediu que você se tornasse um ativista religioso cansado. Ele pediu que você fosse livre. Esses que ele chamou de guias cegos amam as luzes do palco, mas fogem da sombra da cruz, porque na cruz não existe aplauso, existe apenas entrega. O sistema te oferece uma fé inabalável feita de plástico, que derrete no primeiro sol forte da vida real, enquanto o Evangelho te oferece uma rocha que se fortalece justamente quando tudo ao redor desmorona. Você se sente culpado por não sentir mais aquele arrepio que todos dizem sentir no culto? Escuta o que eu vou te falar agora. Talvez esse seu desânimo seja o Espírito Santo te avisando que a fonte onde você está tentando beber está seca. Eles pegaram a Bíblia e transformaram em um manual de regras para te manter debaixo do pé deles, usando o medo como chicote. Dizem que se você sair dali, a mão de Deus vai te pesar. Mas como pode a mão de quem deu a vida por você ser usada para te ameaçar?
Isso não é cristianismo, é sequestro espiritual. A verdadeira oração não precisa de holofote ou de um mediador com terno caro. Ela precisa apenas de um coração que parou de tentar ser perfeito para ser apenas verdadeiro. O sistema quer que você acredite que Deus é um tirano mimado, que precisa dos seus elogios para ser bom. Mas o Pai é amor puro que te abraça, antes mesmo de você conseguir abrir a boca para pedir perdão. Eles falam tanto sobre o anticristo que virá, mas se esquecem de que o espírito do engano já está operando dentro de muitos templos, trocando a misericórdia pelo mérito e o amor pelo lucro. Você está exausto porque está tentando carregar um sistema nas costas, e não a cruz de Cristo. A cruz é leve porque ele já carregou o peso maior. O sistema é pesado porque ele precisa da sua energia para continuar existindo. Já sentiu como se estivesse em uma esteira, correndo desesperadamente e nunca saindo do lugar? Isso acontece porque a religiosidade te dá movimento, mas não te dá destino. O Messias não te chamou para ser um escravo de placas, ele te chamou para ser um filho amado que caminha em liberdade. Pensa bem, se Jesus entrasse hoje no lugar onde você costuma buscar a Deus, ele seria recebido com honras ou seria expulso por questionar o comércio que fazem com a sua dor? A resposta para essa pergunta é a chave que vai abrir a sua cela. O sistema te quer ocupado para que você não perceba que a porta já está destrancada. Mas o que vem a seguir vai mostrar exatamente como identificar a armadilha invisível que tentam armar para o seu futuro espiritual. Será que o que você chama de vida com Deus é apenas uma rotina que te drena as forças? Olha para dentro de você agora e seja honesto. Você está em paz ou está apenas seguindo ordens? A revelação que eu vou te entregar no próximo capítulo vai expor o segredo mais bem guardado por aqueles que vivem de explorar a sua boa vontade. Você já sentiu que quanto mais você tenta se aproximar de Deus através das regras dos homens, mais longe você parece estar da paz que ele prometeu? É um cansaço que não passa com uma noite de sono, porque é a alma que está exausta de carregar um fardo que nunca foi dela. O sistema religioso te entregou um mapa cheio de obstáculos, exigências e julgamentos, mas Jesus te entregou um convite para o descanso. A cada passo que damos juntos neste roteiro, você vai sentir as correntes do engano se rompendo, uma por uma. Imagine que você está em um deserto escaldante, com a garganta seca e os pés feridos. De repente, você avista uma construção imponente, com luzes brilhantes e pessoas gritando que ali está a água da vida. Você corre até lá, entrega o que tem, cumpre as ordens que recebe, mas quando chega à fonte, ela é feita de mármore frio e não sai uma gota sequer de água real. É assim que muitos líderes religiosos, os guias cegos, operam hoje. Eles vendem o acesso ao sagrado, mas entregam apenas uma miragem que te deixa com ainda mais sede e frustração. Eles amam falar sobre a Bíblia como se fosse um código penal, onde cada versículo é uma sentença de condenação contra a sua humanidade. Mas a verdade é que o Messias usava as palavras para curar, não para ferir. Quando ele olhava para os que estavam cansados e sobrecarregados, ele não perguntava se o dízimo estava em dia ou se eles tinham cumprido todos os rituais da semana. Ele simplesmente dizia: "Vinde a mim", sem intermediários, sem pedágios espirituais e sem a necessidade de máscaras de perfeição. Você já se perguntou por que a sua oração parece mais poderosa quando você está sozinho no carro ou no banho do que quando está cercado por gritos e músicas ensaiadas? É porque ali, sem o teatro do sistema, a sua fé se torna pura. O sistema teme a sua autenticidade, porque ele não sabe o que fazer com alguém que não pode ser manipulado pelo medo. Eles usam a figura de Deus para construir impérios terrenos, enquanto Jesus usou a sua própria vida para derrubar os muros que separavam você do Pai. A verdadeira fé inabalável não é aquela que nunca duvida, mas aquela que, mesmo em meio à dúvida e ao desespero, escolhe segurar na mão de quem prometeu nunca soltar. O sistema quer que você acredite que a sua dor é sinal de falta de espiritualidade. Mas as Escrituras mostram que os maiores homens de Deus
foram justamente aqueles que mais choraram diante de um céu silencioso. O choro não é derrota. É a linguagem de quem parou de lutar com as próprias forças para deixar a graça agir. Se você sente que o anticristo é uma figura distante e assustadora, olhe com mais atenção para o que está acontecendo agora ao seu redor. O espírito que se levanta contra Cristo, muitas vezes, usa o nome dele para pregar o oposto do que ele ensinou. Onde ele pregou o perdão, eles pregam a exclusão. Onde ele pregou a humildade, eles ostentam a vaidade. É um sistema que se alimenta da sua insegurança para se manter de pé. Mas a boa notícia é que esse sistema não tem autoridade sobre o filho que conhece a voz do seu pastor. Você consegue perceber a diferença entre ser um escravo de uma instituição e ser um herdeiro de um reino? A revelação que você está recebendo agora é o primeiro sopro de liberdade que vai expulsar todo o medo do seu coração. E o que vamos revelar no próximo capítulo vai mostrar como as palavras de um salmo antigo podem ser o martelo que vai quebrar a última tranca da sua prisão espiritual. Você sente que a sua oração é apenas um eco em um quarto vazio? Como se houvesse um muro invisível entre o seu cansaço e o socorro de Deus. Muitas vezes, esse muro não foi construído por você, mas por um sistema que lucra com a sua sensação de insuficiência. Eles te venderam uma fé que parece um contrato de prestação de serviços, onde você paga com sacrifícios emocionais e recebe em troca apenas mais cobranças. Mas a verdade que o Messias veio gritar é que o Pai não habita em templos feitos por mãos humanas que buscam controle. Ele habita no suspiro de quem não tem mais forças para gritar. Sabe aquele peso que você sente no peito logo ao acordar, como se o dia já começasse com uma dívida impagável? O sistema chama isso de falta de vigilância, mas eu te digo que é o peso de uma armadura que não foi feita para você. Eles te vestiram com rituais, com medos de um anticristo que eles usam como espantalho para te manter no cercado, e com uma interpretação da Bíblia que mais parece um tribunal do que uma carta de amor. O resultado é que você se sente um estranho na própria casa espiritual. Você tenta ter uma fé inabalável, mas se sente como um caniço agitado pelo vento, e a culpa te consome porque te disseram que crente não fica triste. Pois escute bem, Jesus chorou. O Messias se angustiou no jardim enquanto os seus amigos dormiam. Se a tristeza fosse pecado, o Salvador seria um pecador. A verdade é que o sistema religioso tem pavor da sua vulnerabilidade, porque uma pessoa que admite estar fraca para de tentar comprar a força dos líderes e passa a depender exclusivamente da graça. Eles querem que você acredite que a sua oração só tem poder se for feita com palavras difíceis e em tons altos. Mas Deus entende até o seu silêncio mais profundo. Você já reparou que nos momentos de maior dor, as frases prontas da religião soam como insultos? Deus quer te provar. Isto é um deserto. Dê um brado de vitória. São palavras vazias de guias cegos que nunca sentiram o que é ter o chão sumindo debaixo dos pés. O consolo real não vem de um slogan de palco. Vem da presença silenciosa de quem prometeu estar contigo todos os dias. A sua dor não é um sinal de que Deus te abandonou. Muitas vezes, ela é o sinal de que você finalmente parou de tentar ser o seu próprio Salvador. Pense agora. Quem se beneficia quando você se sente culpado por estar desanimado? O sistema, que te oferece a cura em troca da sua submissão cega. Mas Jesus te oferece a liberdade de ser humano. Ele não quer a sua perfeição fingida. Ele quer a sua verdade nua. O que você está descobrindo agora é que ser cristão não é sobre sustentar uma instituição. É sobre ser sustentado por um Cristo vivo. No próximo trecho, vamos mergulhar no segredo de como o choro pode, enfim, se transformar em uma arma de libertação contra todo o engano religioso. Você está pronto para deixar o peso do sistema no chão e caminhar apenas com o que é essencial? O que você sente agora não é o fim, é o desmoronamento do que era falso para que o que é eterno permaneça. E o que vem a seguir vai revelar como o seu maior segredo de dor pode se tornar o seu maior testemunho de glória. Sua jornada de despertar está apenas começando, e o que vamos revelar agora
É o motivo pelo qual muitos desistem de orar, sem saber que estavam a apenas um passo da resposta. O sistema religioso te ensinou a falar muito, mas Jesus nos ensinou que o Pai sabe do que precisamos antes mesmo de abrirmos a boca. A verdadeira oração não é um monólogo de exigências, mas um diálogo de rendição. Você já se sentiu um hipócrita por não conseguir manter o entusiasmo que os outros exibem nos cultos? Aquele sorriso ensaiado, aquele amém automático que sai da boca, mas não passa nem perto do coração? O sistema chama isso de frieza espiritual, mas eu te digo que é a sua alma gritando por verdade. Eles construíram um cristianismo de aparências, onde o que importa é o quanto você parece santo diante dos homens, enquanto Jesus se misturava com os que o sistema chamava de imundos. O Messias não está interessado na sua performance religiosa. Ele está interessado na sua fé crua, aquela que sobra quando as luzes se apagam e o som da banda silencia. O sistema te impõe o medo do anticristo como uma forma de manter você sob controle, mas esquece de te avisar que o maior engano é acreditar que Deus se impressiona com rituais vazios. A Bíblia que eles carregam como um troféu é a mesma que condena os guias cegos que colocam fardos pesados nos ombros dos outros, mas não movem um dedo para ajudar. Se você sente que a sua oração perdeu o sentido, talvez seja porque você parou de falar com o Pai e passou a tentar convencer uma plateia invisível. Mas escuta, no segredo do teu quarto, onde ninguém te vê, é onde a fé inabalável é forjada no fogo da sinceridade. Deus não habita na barulhenta vaidade dos sistemas. Ele habita no coração quebrado que admite: Pai, eu não aguento mais fingir. É nesse momento, quando você solta as rédeas do controle religioso, que o Espírito Santo encontra espaço para agir de verdade na sua vida. O sistema quer que você sinta medo de questionar, mas o Messias quer que você tenha a coragem de buscar a verdade que liberta. Se você está cansado de ser apenas mais um número nas estatísticas de uma instituição, saiba que para o Pai você é um filho cujo nome está gravado na palma das mãos dele. A sua tristeza não é falta de espiritualidade. É o sinal de que você despertou para o fato de que nada que venha dos homens pode preencher o lugar que pertence apenas ao Eterno. Você está pronto para abandonar a religião e encontrar o caminho? Será que você tem coragem de ser odiado pelo sistema para ser verdadeiramente amado pelo Messias? Pensa nisso com calma. A liberdade tem um preço, mas o cativeiro custa a sua alma. O que vamos tratar no próximo capítulo vai mostrar como o salmo mais conhecido do mundo foi distorcido para te manter dependente de homens, quando deveria te tornar dependente apenas da graça. Entendi que você precisa de uma resposta para o número 1. Vou preparar uma explicação detalhada sobre o que isso pode significar em diferentes contextos. Para mantermos a intensidade e o despertar espiritual, vamos avançar agora para o momento em que a máscara da religiosidade institucional cai por terra. Este capítulo foca no contraste entre o Deus que o sistema apresenta e o Deus que os salmos revelam no secreto. Prepare-se para uma narração densa, pausada e carregada de autoridade moral. Você já parou para notar que o sistema religioso fala muito de um Deus que parece estar sempre de mau humor? Um Deus que exige que você esteja impecável, com a vida organizada e o vocabulário santo, para que ele então decida te olhar. Mas quando você abre a Bíblia de verdade, longe dos recortes manipulados dos guias cegos, o que você encontra é um pai que corre na direção do filho que ainda cheira a chiqueiro. O sistema teme essa graça escandalosa porque ela torna os líderes inúteis. Se você pode ser aceito como está, para que serviria o pedágio espiritual que eles cobram? Eles te vendem uma fé que funciona como uma escada, onde você precisa subir degrau por degrau com o seu próprio esforço, enquanto Jesus é o caminho que desceu até o seu fundo do poço. Sabe por que a sua alma se sente tão desanimada depois de um domingo de festa na igreja? Porque o seu espírito sabe que aquilo foi apenas um show de vaidades, onde o nome do Messias foi usado como marca, mas a essência dele ficou do lado de fora. O sistema religioso é o lugar onde a tristeza é proibida e a dúvida é rotulada como pecado. Mas a oração de um salmo de lamento é a prova bíblica de que Deus valida a sua dor.
Ele não quer que você profetize o que não sente. Ele quer que você sinta o que ele já sabe. Essa fé inabalável que te prometeram, baseada em conquistas materiais e gritos de guerra, é a mesma que te abandona quando o diagnóstico médico chega ou quando o desemprego bate à porta. Eles te assustam com teorias sobre o anticristo para que você não perceba que o espírito do engano já domina a mente daqueles que trocam a misericórdia pelo controle das massas. O sistema te quer dependente da unção do líder, mas o evangelho te faz dependente apenas da unção que vem do santo. Por que você ainda aceita que homens imperfeitos ditem o valor da sua conexão com o eterno? O véu foi rasgado justamente para que nenhum homem pudesse colocar um cadeado na porta da presença de Deus novamente. Se o seu coração está triste hoje, não se esconda sob a culpa que a religião te impõe. Use essa tristeza para encontrar o Cristo que não habita em prédios, mas que caminha ao lado de quem não tem mais para onde ir. O sistema diz que você precisa de mais esforço, mas Jesus diz: "O meu fardo é leve." Quem você vai escolher ouvir agora? O que você está sentindo nesse exato momento não é o fim da sua vida espiritual, é o nascimento da sua liberdade. O sistema está caindo dentro de você para que o reino possa finalmente crescer. Mas o que vamos revelar no próximo capítulo é o segredo que vai te ensinar a identificar os lobos em pele de cordeiro que tentam pastorear a sua vida usando o medo. Você consegue sentir o alívio de saber que Deus te ama apesar de tudo o que a religião disse sobre você? O que o sistema chama de rebeldia, o Pai chama de busca pela verdade. No próximo capítulo, vamos expor a ferramenta definitiva que os salmos entregam para você desmascarar a manipulação e encontrar o verdadeiro conforto. Entendi que você precisa de uma resposta sobre o número 1. Vou preparar uma explicação detalhada sobre o significado e a importância desse número em diversos contextos. Com autoridade espiritual e um ritmo que confronta o engano, vamos avançar para o cerne da revelação teológica. Este capítulo é o divisor de águas entre a religião que aprisiona e a espiritualidade que liberta. Você já percebeu como o sistema religioso ama usar o Salmo 23 para falar de campos verdes e águas tranquilas, mas pula rapidamente a parte do vale da sombra da morte? Eles querem que você tenha pavor do vale, porque enquanto você tiver medo da escuridão, você será dependente da lanterna que eles vendem no altar. Mas a verdade que o Messias quer que você entenda é que o pastor não te guia apenas ao redor do vale. Ele caminha contigo por dentro dele. A fé que o sistema te ensina é uma fé de vitrine, feita para dias de sol. Mas a fé de Jesus é forjada na noite mais escura da alma. Eles dizem que se você está no vale, é porque houve uma brecha, um pecado oculto ou uma falta de oração. Mentira. Muitas vezes o vale é o único caminho para a mesa que o Pai preparou diante dos teus inimigos. O sistema te oferece proteção contra a dor. O Evangelho te oferece presença no meio da dor. Você se sente desanimado porque o pastor que você segue na terra parece mais interessado no seu dízimo do que no seu descanso? Escuta bem. O Senhor é o teu pastor. E isso significa que ninguém mais tem o direito de colocar uma coleira na sua consciência. Esses guias cegos se colocam como porteiros do céu, mas Jesus é a própria porta que está escancarada para você agora. Eles usam a Bíblia para dizer o que Deus não pode fazer na sua vida se você não cumprir certas regras, mas as Escrituras gritam que o amor dele não conhece limites. A sua fé inabalável não nasce quando você para de ter medo, mas quando você percebe que, mesmo com medo, você não está sozinho. O sistema religioso te faz olhar para o anticristo como uma ameaça externa, enquanto a verdadeira ameaça é o espírito de religiosidade que tenta substituir o consolo do Espírito Santo pelo controle de homens vaidosos. Por que você ainda se sente culpado por não ter forças para lutar? Às vezes, a maior vitória da sua fé é apenas permanecer de pé, ou até mesmo sentado, esperando que a tempestade passe sob o abrigo do Altíssimo. O sistema te quer produzindo resultados, mas Deus te quer apenas sendo filho. Se você está exausto de tentar ser o cristão modelo que a sua denominação exige, eu tenho uma notícia libertadora.
Esse personagem não existe no reino. O que existe são pecadores perdoados, cansados que encontram descanso e cegos que finalmente passam a enxergar a graça sem o filtro da manipulação. Você não precisa de mais rituais. Você precisa de mais verdade. E a verdade é que o seu pastor não está decepcionado com a sua tristeza. Ele está pronto para enxugar a sua lágrima com a mesma mão que sustenta o universo. Será que a sua falta de ânimo é, na verdade, o seu espírito rejeitando o fardo que nunca foi de Jesus? Pense nisso. O que aconteceria se você parasse de tentar agradar aos homens e focasse apenas no olhar de quem te ama sem condições? Entendi que você precisa de uma resposta sobre o número 1. Vou preparar uma explicação detalhada sobre o significado e a importância desse número em diversos contextos. Você já se sentiu um estranho dentro da própria religião? Como se as palavras que você ouve no altar fossem apenas um barulho que não alcança a profundidade do seu cansaço? O sistema religioso ama te manter ocupado, correndo de um lado para o outro em campanhas e sacrifícios, porque ele sabe que se você parar para respirar, vai perceber que a fé que eles pregam é uma gaiola dourada. Eles te entregaram uma Bíblia que parece um manual de etiqueta, onde cada erro seu é anotado em um caderno de dívidas celestiais. Mas escuta o que eu vou te dizer. Jesus nunca veio para abrir uma empresa de cobranças. Ele veio para rasgar o contrato de escravidão que os homens assinaram no seu nome. Existe um segredo que os guias cegos tentam esconder a todo custo. A sua oração mais poderosa é aquela que você faz quando não tem mais palavras. O sistema te ensinou que você precisa de autoridade espiritual para ser ouvido, como se o pai fosse um burocrata que só atende quem tem o carimbo de um líder humano. Mas a verdade visceral é que o Deus que sustenta os mundos inclina o ouvido para o sussurro de quem está deitado no chão da sala, sem forças nem para abrir os olhos. Eles te assustam com o medo do anticristo, pintando monstros no horizonte, para que você não veja o monstro da manipulação que está sentado na cadeira ao seu lado, pedindo a sua obediência cega em troca de uma falsa paz. Essa fé inabalável que eles ostentam em outdoors e redes sociais é uma mentira que adoece quem é de verdade. Eles dizem que quem tem Deus não se abate, mas o Messias suou sangue enquanto pedia que o cálice passasse. O sistema teme a sua humanidade, porque pessoas que aceitam a própria fraqueza não podem ser chantageadas com a promessa de uma super espiritualidade. Eles pegam o sofrimento alheio e transformam em degrau para o próprio sucesso. Mas Jesus pega a sua dor e transforma em caminho para a glória eterna. Por que você ainda permite que alguém coloque um preço na sua comunhão com o Eterno? Se você sente que o seu desânimo é um peso que ninguém compreende, entenda que o seu pastor te conhece pelo nome e não pelo número da sua ficha de membro. O sistema religioso é uma máquina que tritura almas para alimentar egos, mas o reino de Deus é uma mesa onde os últimos são os primeiros a serem servidos. Você está exausto porque está tentando agradar a um sistema que nunca estará satisfeito. O que o Pai quer de você não é a sua exaustão em rituais, é a sua confiança no descanso que o Messias conquistou na cruz. A sua liberdade começa no momento em que você percebe que a porta da gaiola sempre esteve aberta. Você só precisava parar de acreditar na voz de quem dizia que o lado de fora era perigoso. Você já percebeu que a sua alma só encontra paz quando você esquece as fórmulas da religião e fala com Deus como quem fala com um amigo? O que o sistema chama de falta de compromisso, o Pai chama de retorno ao primeiro amor. No próximo capítulo, vamos revelar como quebrar o ciclo da culpa que te faz sentir que você nunca é bom o suficiente para ser amado por Deus. Você sente que sua oração é apenas um eco em um quarto vazio? Como se houvesse um muro invisível entre o seu cansaço e o socorro de Deus. Muitas vezes, esse muro não foi construído por você, mas por um sistema que lucra com a sua sensação de insuficiência. Eles te venderam uma fé que parece um contrato de prestação de serviços, onde você paga com sacrifícios emocionais e recebe em troca apenas mais cobranças. Mas a verdade que o Messias veio gritar é que o Pai não habita em templos feitos por mãos humanas que buscam controle. Ele habita no suspiro de quem não tem mais forças para gritar.
O sistema religioso criou uma armadilha muito sutil para a sua alma, a ideia de que você precisa conquistar o direito de ser abençoado. Eles pegaram a Bíblia e transformaram a promessa de liberdade em um conjunto de cláusulas de exclusão. Se você não está prosperando, é porque sua fé é fraca. Se você está triste, é porque não está em comunhão. Mas eu te pergunto, onde estava o sorriso ensaiado de Jó, quando ele amaldiçoou o dia em que nasceu? Onde estava a vitória terrena de Estevão, enquanto as pedras o atingiam? O sistema ignora esses trechos, porque eles não vendem ingressos e não enchem os cofres. Eles te ensinam a ter medo do anticristo, mas não te ensinam a discernir os lobos que se vestem de pastores para tosquiar as ovelhas até que elas sangrem. Essa fé inabalável que você tanto busca não vai ser encontrada em uma campanha de 7 dias ou em um sacrifício de tolo em altares de ouro. Ela nasce no exato momento em que você admite a sua falência espiritual diante de Deus. O sistema te quer vitorioso, para que ele possa se orgulhar do seu sucesso. Mas Jesus te quer verdadeiro, para que ele possa ser o seu único Salvador. Você já reparou como a sua oração mais profunda não tem palavras bonitas? É apenas um Pai me socorre, dito em meio ao soluço. Pois saiba que esse suspiro move o coração do Eterno mais do que 1000 horas de falatório religioso repetitivo. Os guias cegos dizem que você precisa de cobertura espiritual, de um homem para estar seguro. Mas a Bíblia diz que o Senhor é a sua sombra à sua direita. O sistema é uma sombra que tenta esconder a luz, mas o Evangelho é a luz que desmascara a sombra. Você está cansado porque está tentando sustentar uma estrutura que nunca foi feita para te abrigar. O Messias não te chamou para ser um tijolo em uma parede denominacional. Ele te chamou para ser um ramo na videira verdadeira. Sinta o peso da culpa caindo agora, porque quem te chamou foi quem já pagou toda a sua dívida. Não existe mais condenação para quem escolhe o descanso de Cristo em vez da fadiga da religião. Você já percebeu que o sistema te dá regras, mas Jesus te dá o braço para você se apoiar? A verdade é que eles precisam que você se sinta culpado para que você continue dependente deles. Mas o que vamos revelar no próximo capítulo vai mostrar o ponto exato onde a religiosidade se torna uma prisão. E como você pode sair dela hoje mesmo, sem olhar para trás. Você já sentiu que quanto mais você tenta ser santo pelas regras dos homens, mais a sua alma parece murchar e secar por dentro? É como se você estivesse em um deserto espiritual, cercado por miragens de prosperidade e fórmulas mágicas, mas a sua sede de verdade continua te torturando no silêncio da noite. O sistema religioso te entregou um manual de etiqueta celestial, onde cada deslize seu é usado como moeda de troca para o medo. Mas o Messias está aqui para te dizer que o reino não é um clube de perfeitos. É um hospital para os que admitem que não conseguem mais caminhar sozinhos. A cada segundo que passamos juntos, o véu do engano vai se rasgando, e você vai perceber que a liberdade não está no fim de uma escada de sacrifícios, mas no abraço de quem já desceu ao seu encontro. Sabe aquela sensação de sufocamento que você sente quando entra em um templo que parece mais um tribunal ou um mercado do que a casa do Pai? Esse desconforto não é falta de fé. É o seu discernimento espiritual te avisando que o que está sendo pregado ali não é o Evangelho que liberta, mas um sistema que aprisiona. Eles usam a Bíblia como uma arma para te manter submisso, selecionando versículos que reforçam o poder deles e a sua dívida eterna. Dizem que se você questionar, está dando brecha para o anticristo. Mas a verdade é que os maiores inimigos da mensagem de Jesus sempre foram os que se diziam guardiões da religião. Esses guias cegos amam as cadeiras de honra, mas fogem do serviço silencioso. E a sua tristeza é o resultado de tentar beber de uma fonte que está contaminada pela vaidade humana. A sua oração não precisa de um microfone, de um fundo musical emocionante, ou de um intermediário com título de apóstolo para chegar ao trono de Deus. O Pai ouve o grito mudo do seu coração quando você olha para o teto e não consegue dizer nada além de um "me ajuda". O sistema detesta essa simplicidade porque ela torna a instituição desnecessária para a sua salvação.
Eles querem que você acredite que precisa de uma corrente de libertação, mas a sua liberdade já foi conquistada de uma vez por todas no Calvário. Ter uma fé inabalável não é nunca ter crises. É saber que, mesmo quando você desiste de si mesmo, o Messias não desiste de você. O que você está sentindo agora é o peso da religiosidade sendo trocado pela leveza da graça. Por que você ainda se sente na obrigação de sustentar o luxo de quem usa o nome de Cristo para benefício próprio? O Evangelho puro não pede o que você tem. Ele te entrega o que você não pode comprar. O sistema religioso é uma engrenagem que só funciona se você estiver com medo e se sentindo insuficiente. Mas quando você olha para a cruz, percebe que a insuficiência é a porta de entrada para a plenitude de Cristo. Pare de tentar se encaixar em moldes denominacionais e permita-se ser apenas um filho que encontra descanso nos braços do Pai. A sua alma não foi feita para carregar o peso de uma instituição, mas para voar nas asas da liberdade que só a verdade pode proporcionar. Você já parou para pensar que o seu cansaço pode ser a voz de Deus te chamando para fora do sistema? Pense nisso com honestidade. O que te prende hoje é o amor ou o medo do que os outros vão pensar? No próximo capítulo, vamos revelar como os Salmos de Davi mostram que a verdadeira espiritualidade nasce na caverna e não nos palácios da vaidade religiosa. Você já sentiu que a sua alma está cansada de ser tratada como uma peça de reposição em uma engrenagem que nunca para de girar? Aquele desânimo que te visita no meio da tarde não é falta de caráter ou falta de oração. É o seu espírito rejeitando o peso de um cristianismo de fachada que exige que você esteja sempre sorrindo, enquanto o seu coração sangra. O sistema religioso ama te manter ocupado, porque pessoas ocupadas não têm tempo para perceber que a fé que lhes foi vendida é uma gaiola de regras vazias. Mas Jesus, o Messias que confrontou os guias cegos, está te chamando para um lugar onde a sua humanidade é respeitada e a sua dor é acolhida. Hoje o véu da manipulação vai se rasgar definitivamente. Imagine que você passou anos construindo um prédio magnífico, tijolo por tijolo, apenas para descobrir que os alicerces foram feitos de areia e vaidade. É assim que você se sente quando percebe que a sua dedicação ao sistema não te trouxe a paz que a Bíblia prometeu. Eles te ensinaram a ter um pavor constante do anticristo, pintando cenários de terror para que você nunca solte a mão dos líderes que se dizem seus protetores. Mas a verdade é que o maior perigo não está lá fora. Está no altar que substituiu a misericórdia pelo mérito. Esses lobos em pele de cordeiro devoram as casas das viúvas enquanto fazem longas orações para serem vistos, exatamente como Jesus denunciou. Por que você ainda se sente culpado por não conseguir sustentar a luxúria de quem usa o nome de Deus para benefício próprio? A sua verdadeira oração não precisa ser validada por nenhum homem que se auto-intitula apóstolo ou profeta. O Pai ouve o grito da sua alma quando você admite que não tem mais nada para oferecer. O sistema religioso te quer forte e produtivo para que ele possa exibir seus números, mas o reino de Deus te quer verdadeiro e rendido para que ele possa exibir a sua glória em você. Você já reparou como a sua fé inabalável é forjada justamente quando você decide que não vai mais aceitar as migalhas de uma religiosidade que te adoece? O choro no seu quarto, longe dos olhos dos julgadores, é onde a cura real começa, porque ali não existe teatro, existe apenas o Messias e a sua verdade nua. Se você está exausto de ser ofertado como sacrifício vivo para os sonhos de grandeza de outra pessoa, entenda que a sua liberdade foi paga com o sangue de Cristo, e não com o seu suor em campanhas de homens. O Evangelho puro te chama para fora do acampamento, para longe da estrutura que aprisiona a vida. A sua alma é livre, porque o pastor deu a vida pelas ovelhas, e não para que as ovelhas dessem a vida pela instituição. Sinta o alívio de saber que você não deve nada a nenhum sistema humano. Sua dívida foi cancelada na cruz. Agora você pode finalmente respirar. Você já percebeu que o sistema te dá um cargo, mas Jesus te dá uma identidade de filho amado? Pense nisso com profundidade. O que te faz falta hoje é o título religioso ou a paz que excede todo o entendimento? No próximo capítulo, que encerra esta jornada de despertar,
Vamos revelar o convite final para o descanso que vai mudar permanentemente o seu amanhã. Você está sentindo o peso das correntes caindo? O desânimo que você sentia não era fraqueza, era o seu espírito lutando contra a asfixia de um sistema que não conhece a misericórdia. Chegamos ao momento final da nossa jornada de despertar. Este é o ponto onde o cansaço encontra o repouso eterno e a confusão dá lugar à clareza do reino. Prepare-se para o convite que vai mudar a sua forma de caminhar. Você já reparou que as religiões de homens sempre terminam com um faça mais, mas o Evangelho de Jesus terminou com um está consumado? O sistema te mantém em um ciclo infinito de dívidas, onde você nunca é bom o suficiente, nunca ora o suficiente e nunca se sacrifica o suficiente. Eles fazem isso porque uma ovelha descansada não precisa de um mercenário para guiá-la. Mas eu te convido a olhar agora para o Messias, que não está em um trono de ouro cercado de seguranças, mas que está de braços abertos para o quebrado, para o desanimado e para o ferido pelo sistema. A sua fé não é uma moeda de troca. É o vínculo de um filho que finalmente entendeu que o pai não está zangado. Ele está apenas esperando você soltar o fardo que os guias cegos colocaram nas suas costas. Eles te assustaram com o anticristo para que você vivesse em pânico, mas Jesus te selou com o Espírito Santo para que você vivesse em paz. A Bíblia não é um livro de ameaças, é o mapa da sua liberdade. Se você se sente triste e sem forças, saiba que o próprio Deus colhe as suas lágrimas e as transforma em sementes de uma alegria que o mundo não pode dar e a religião não pode tirar. A verdadeira oração que move o céu hoje é a sua decisão de parar de tentar agradar a instituições e começar a viver na presença do Cristo vivo. A sua fé inabalável nasce hoje, nas cinzas de todo o engano que você deixou para trás. Você não é mais um escravo do medo. Você é um herdeiro da promessa. O desânimo que te trouxe até aqui foi, na verdade, a bússola de Deus te tirando do Egito religioso para te levar à terra prometida da graça. Não olhe para trás. Não sinta culpa por abandonar o que te adoece. O pastor está te chamando para pastos que são realmente verdejantes e águas que realmente trazem vida. A partir de agora, o seu descanso é a sua maior declaração de vitória sobre o sistema. Você está livre. Chegamos ao fim deste despertar, mas a sua vida real começa agora. Você não precisa mais carregar o peso de um sistema que nunca te amou. O que você descobriu hoje é que o seu valor não vem do que você faz para uma instituição, mas de quem você é para Deus. A tristeza e o desânimo que te afligiam eram apenas o resultado de tentar respirar em um ambiente sem oxigênio espiritual. Agora que você encontrou o Evangelho puro, respire a liberdade que Jesus conquistou para você. Que cada salmo lido no segredo do seu quarto seja um lembrete de que você é visto, ouvido e profundamente amado por um Pai que não faz acepção de pessoas e não aceita pedágios para te abraçar. Se esta mensagem rasgou o véu do engano na sua vida e trouxe o conforto que você tanto buscava, não guarde essa liberdade apenas para você. Existem milhares de outras ovelhas feridas, presas em sistemas de manipulação e cansaço, que precisam saber que o pastor as está chamando para o descanso. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer a nossa comunidade de despertar espiritual e ative o sino para não perder nenhuma das nossas reflexões profundas. Deixe o seu like se você sente que o fardo ficou mais leve e comente abaixo: Eu sou livre em Cristo. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que está exausta da religião. Vamos juntos iluminar o caminho de volta para casa, longe dos guias cegos e perto do coração do Messias. Fique na paz que excede todo o entendimento.